Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Olá, bom dia. Tá começando mais uma edição do Morning Show aqui pela rede Jovem Pan. Agora 10 horas 1 minuto, horário de Brasília. Vem com a gente até as 11h30. Estamos por aqui. Eu, Paula Carvalho. Oi, bom dia. Zé Armando. Fala, presente. Ellen Brown. Buenas. E ele, Cláudio Julio. Anauê. O que é isso aí? É uma tribo. Carlinhos Brown. Carlinhos Brown. Ele confessou que gosta do Brown agora, olha aí. Ele gosta. Ele soltou um grito afro. Tonhol, ele gosta de tudo. Eu tô me apropriando. Eu não posso gostar do Brown, eu posso ser acusado de me apropriar da cultura negra, porra. Mas e o Barry White? E o Barry White? E o Barry White? Roubou. De onde você tirou esse nome, Barry White? White, não dá pra ser White. Pode. Ai. Vamos lá, pessoal. Olha, vamos começar com você mesmo, Cláudio Julio. A Dilma tá fazendo um loteamento de cargos agora pra se segurar, né? Porque é o pega pra capar, como se diz no jargão popular, né? Deu ruim, tá tudo, né? O PMDB debandou, ficou ruim, ficou pequeno pra presidente e agora ela tá distribuindo uns cargos em troca de apoio político. Desculpa aí, ouvinte, se eu ver um barulho, eu dei uma porrada no microfone. Você tá se exaltando já, calma. Eu tô exaltado. Olha, dia 15 vai ser votado o impeachment e os 503 deputados ali, e nós temos umas bancadas para quem o governo quer distribuir cargo, né? PP, PSD, PR e PRB. Vamos lembrar sobre o PP. O PP é o partido mais citado no Petrolão, só depois vem o PT. Então, gente, começou o mercado persa. O que eu me pergunto, então o governo não quer ser traído, só depois do impeachment ele quer distribuir cargos, né? Se não for empichada, tem cargo bagarai para todo mundo, que é o nome do jogo. Eu me pergunto aqui se a presidente tem condições psicológicas de distribuir cargos sozinha, levando em conta a belíssima reportagem da revista Isto É, e ontem eu dei alguns telefonemas. E a guisa de eu não ser processado, eu não vou falar no ar o que eu apurei, que é muito pior do que está na Isto É, do que essa mulher está fazendo, incluindo estapeamentos em funcionários, tá bom? Nossa, a gente então, apanhando ela dela. Ela perdeu o controle. A Dilma, vocês acham que a Isto É faria uma capa com mentira? Aqui, não é mentira. Eu quero lembrar uma coisa. Não é quando o Collor estava sendo empichado, quem me passava... Isso na Folha de São Paulo, que o Collor empichado tomava anafranil colocado debaixo da língua pelo general Agenor Homens de Melo, chefe da Casa Militar, eram pessoas do PT. Quero lembrar também para vocês que vou investigar a presidenta e primeira-dama. Não é diferente de investigar presidente e primeiro-damo. Tá todo mundo no jogo. Se você for na biblioteca Lyndon Johnson, nos Estados Unidos, há dossiês sobre todas as primeiras-damas. E se você lembrar, uma coisa só para encerrar, só que o Zé Armando vai adorar, viu, Ed? Você sabe que tinha uma vidente chamada Cacilda de Assis, que recebia uma entidade chamada Seu Sete. E em setembro de 71, se não me falar a memória, o Seu Sete baixou em 2 programas, na TV Tupi e na Globo. E a mulher do presidente Médici, a Cila Médici, baixou um caboclo nela ao ver o Seu Sete na televisão. A imprensa investigou a Cila Médici, o presidente Médici ficou tão pé da vida que ele falou: eu vou censurar a Globo e a Tupi se vocês não fizerem um código de ética. E o Boni, que veio aqui nos dar uma exclusiva, assinou o código de ética só porque foram em cima da Cila Médici. Então, você investigar condição psicológica de como diria o Chavão, empoderados, é normal, seja homem, mulher, gay ou diabo. Ô, Tonholi, esse é o detalhe. A gente vai abrir espaço para o jornalismo da PAN, inclusive a presidente está falando. Ontem você teve que se ausentar do programa, minha colocação foi no sentido de, frente a tantos fatos relevantes, importantes a serem abordados, a serem colocados em foco, a revista daria atenção para uma coisa menos importante. A mulher tá chumbando a cabeça de tarja preta e é verdade. Então, mas aí tem coisas da política que são mais relevantes que a revista deveria se preocupar com isso. Foi essa a colocação. Não, mas você sabe que esse é um retrato, o Edgar, na hora que você mostra que ela tá meio destemperada,
Esse é um retrato de quanto tá a crise. É o outro lado também, é importante que se mostre isso. A gente acha que tem fica um lado só ali no... humano dela ali, que pode estar destemperado, pode estar fora de controle, mas ainda assim eu acho que o jornalismo poderia abordar e colocar o foco no que pode melhorar a nossa situação. E não ficar fazendo... As paixões nesses momentos acabam atropelando a razão. Mas eu não vi Mas não é uma paixão questão de ali eu vi paixão, uma não. investigação, como investigavam que o Lula enchia a cabeça de cachaça, que o Fernando Henrique tinha filho fora do casamento, que o Collor seria viciado em tais e tais drogas, que o Itamar Franco saía com uma mulher que ele conheceu numa pizzaria aqui na Heitor Penteado, chamada Não tenha dúvida que esse é o Pizzaria. tipo de jornalismo que vende revista e que bota a revista Não, na mas o que banca. tem ali é verdade. Eu dei 2 telefonemas. que é A Dilma tá dando porrada em funcionário. Vou falar com letra clara. A Dilma tá dando Gente, porrada. aí é assédio moral. Olha, se esse funcionário vier a público dizer que apanhou dela e provar que apanhou da Dilma, seria um fato histórico, talvez. Né? E quem vazou boa parte do que saiu na Isto É são militares ligados ao governo Dilma que tiveram seus pilotos humilhados. Isso está circunstanciado em papel. Vamos aqui para o jornalismo da PAN. O Berrache está com a gente ali na redação para falar. Aliás, quem está falando é a presidente Dilma. Bom dia, Berrache. Bom dia, Edgar. Bom dia aos ouvintes. Presidente Dilma Rousseff, em uma entrevista em Brasília, foi questionada sobre essas mudanças que o governo vai fazer para acomodar esses novos partidos, partidos aliados. Vamos seguir ouvindo a entrevista da presidente Dilma. Extremamente nocivo, transformando factoides em realidade. Factoides. Eu lamento muito, isso tem ido desde a minha saúde até a mudanças na estrutura de governo. Então, por favor, a gente tem de se pautar por um grande realismo. E o realismo significa o seguinte: notícias verídicas. Ô Tânia, eu estou te dizendo que o governo não está avaliando nenhuma mudança hoje, nenhuma. Presidente, em relação ao PMDB, agora que houve desempate, a senhora avalia que eles foram um pouco precipitados? Eu não avalio ação de partido nenhum, sequer a do meu. Eu não faço avaliações sobre ações partidárias, porque isso não é algo que adequado para uma presidente da República ficar fazendo avaliação sobre ações políticas de quem quer que seja. Presidente, respondendo às perguntas. Meu querido, eu acho que essa proposta, como várias outras, são propostas. Não rechaço nem aceito. Eu acho que é uma proposta. Convence a Câmara e o Senado a abrir mão de seus mandatos. Aí vem conversar comigo, tá, Tânia? A presidente bem lacônica nessa entrevista em Brasília e chegou a citar, inclusive, a revista Isto É. Discuti bastante todos esses aspectos. Acho lamentável essa questão em relação tanto aos decretos como a questão das chamadas pedaladas fiscais. Acho que qualquer tentativa de transformar isso em motivo de impeachment é golpe. É golpe porque não tem base legal. Foi de forma, eu acho que, inequívoca e circunstanciada, demonstrada pelo ministro Zé Eduardo Cardoso. Então a vingança do presidente Cunha mesmo? Vocês noticiaram. Sugiro que vocês peguem todas as notícias da imprensa e façam um cotejo com o que vocês disseram e com o que aconteceu. Porque também tem de ter essa responsabilidade jornalística. Não fomos nós que noticiamos o que foi noticiado na imprensa na antevéspera da entrada da aceitação do pedido de impeachment. Não fomos nós do Palácio do Planalto que dissemos o que estava em curso. Sugiro que vocês leiam. Lá, em todas as notícias, está escrito que era uma retaliação pelo fato de nós não termos dado os votos para o Conselho de Ética da Câmara de Deputados. Vocês disseram isso.
Sugiro que vocês que disseram assumam que foi dito isso por todos os jornais, sem exceção sequer de um único jornal. Aí a presidente Dilma Rousseff, Edgar, falando a respeito de ontem na comissão do impeachment, que o advogado-geral da União saiu em defesa do governo, fez a defesa do governo. E só para lembrar, ela está dando essa entrevista porque agora há pouco a presidente participou de um evento em Brasília, na base aérea da capital federal. Ela foi conhecer o novo avião da Embraer, é um cargueiro militar da Embraer, e aí depois dessa visita, a presidente falou com jornalistas e segue conversando com jornalistas e, claro, respondendo sobre a questão do impeachment. Daqui a pouco a gente volta, Edgar. Valeu, Berraich, obrigado aí pela informação. A gente ouviu a presidente Dilma, na verdade, tudo faz parte de uma estratégia do governo de se defender, seja distribuindo cargos como a gente colocou aqui, seja o ministro da AGU vindo a público defender a presidente e explicar que na visão deles o pedido não tem embasamento jurídico, o pedido do impeachment, e também na ação do presidente Lula, que vai lá no chamado baixo clero, no corpo a corpo, tentar convencer as pessoas. Tem outra coisa muito simples, Ed. A Dilma bolada tá com a voz embargada, deve estar tomando muito tarja preta, a voz tá recalcitrante. Eu quero dizer uma coisa, presidente. A senhora leu a Constituição? O artigo 5º da Constituição estabelece no inciso que é golpe. É quando você tira alguém do poder sem passar pelas instituições constitucionais. Quais são? STF, Câmara Legislativa e por aí vai. O impeachment está passando pelo Congresso. É previsto pelo artigo 5º. Não é golpe, nunca será golpe desde que sejam... E se a senhora não for empichada? Se teria sido o contragolpe? Não importa se é golpe ou não, está sendo seguida a Constituição, presidente. Leia o artigo 5º. Não é golpe, é uma instituição democrática. Golpe é quando você tira alguém do poder por poderes constituídos e não constitucionais. 64 foi golpe. Agora, estamos, graças a Deus, seguindo a Constituição, artigo 5º. Presidente, para de falar bobagem. Golpe é quando foge da Constituição. E se a senhora vencer e não for empichada? Como é que fica? Leia o artigo 5º, pô! É que, na verdade, o que eles acusam é submeter a implantação do impeachment. Já seria um golpe enfim, das forças contrárias ao governo, né? Agora ela vai ser julgada e tem que passar ainda na sequência pelo Senado. A lei, estamos seguindo a mesma forma Supremo, que o ministro Teori Zavascki, em algumas coisas, ajudou o Lula. Eu vou falar que é golpe porque ele decidiu em prol do Lula? Não. Quem decide é o STF. Eu não acuso o STF de golpe quando ele vai a favor do governo. Não, seguindo a regra, nós estamos numa democracia. A votação de impeachment no dia 15 não é golpe, é constitucional, como é constitucional quaisquer decisões do STF que porventura ajudem o PT. Estamos seguindo a regra. Enquanto o país seguir a regra, não se fala em golpe. Presidente, para de tomar tarja preta e vai ler a Constituição. Vamos lá, agora 10 horas 14 minutos, pulou 10h15, horário de Brasília. Ô Paulinha, o que aconteceu com a Rihanna aí? Tá que história é essa? Né? O que ela destrói nas vendas? Ela é a rainha. All about the Queen, né? Todos se curvam a rainha 7 semanas consecutivas como número 1 no Billboard Hot 100, que calcula aí a venda dos singles, né? Não é do álbum, a gente sabe que o Work faz parte desse álbum novo, Anti, né? Mas é só pra essa faixa Work. Caso ela continue, Edgar, em primeiro lugar, por 8 semanas, ela vai empatar com quem? Com os Beatles, né? Em número de semanas como número 1. Os Beatles já ficaram 59 semanas, sendo os todo-poderosos aí do Billboard Hot 100. E se a Rihanna ficar mais uma semaninha, 8 semanas, vai empatar com os caras. Mas sabe quem que é ainda a toda-poderosa? Quem? Acima do bem e do mal? Beyoncé. É uma mulher. Não, Mariah Carey, gente. Sério? Todo bem do mal, eu pensei que era a Dilma depois do que ela acabou de falar. Se ela tivesse feito alguma música. Se bem que ela fez algumas versões, né? Os mashup, né? O vento, tem bastante, faz bastante sucesso na internet. Mas a Mariah Carey, ela ficou 79 semanas
como número 1 da Billboard. Pra caramba, né? Mas, enfim, a Rihanna tá jovem, ainda pode emplacar mais números 1. E Work ainda pode ser a música dela que mais ficou em primeiro lugar. Por enquanto, é aquela We Found Love. Vocês se lembram dessa música de 2011? We found love in a hopeless place. Olha como eu canto bem? We found love in a hopeless place. Como é que é o nome dessa? dessa? Rihanna, We Found Love, ficou 10 semanas como número 1. Então, de qualquer forma, estamos torcendo por Rihanna para ela empatar com os Beatles e já tem novos singles de Anti previstos. Kiss It Better, que já tem clipe, inclusive, lançado a semana passada e com mais de 11 milhões de views no YouTube. E outra faixa chamada Needed Me. Essa é We Found Love. Ficou 10 semanas como número 1, hein? Você deve ter dançado muito esse hit em 2011 e 2012, Isso né? me lembra academia. Eu não gosto das músicas que me lembram academia, sabe? Olha, eu gosto dessa música, eu gosto muito da Rihanna. E Work, então, sucesso. Ellie Drake, que dupla, já há 7 semanas como número 1 no Billboard Hot 100, hein? Poderosa. É isso. Essa é poderosa. Essa não precisa fazer entrevista coletiva, entendeu, Tonholi? Como é que é? A Rihanna não tem entrevista coletiva, ela fala pelo Instagram. Ela faz entendeu? uma que roda. É muito poderosa. Viu, Dilma? Ela faz Fala uma pelo roda. Instagram, meu. Não precisa dessas entrevistas aí. Olha aí a tábua com os 10 mandamentos. Novamente na programação do Morning Show, estreando ontem. A gente conversou com a autora da novela ontem no programa. E aí, você assistiu a estreia, Zé? Assisti, foi um bom capítulo. Você sabe que, na verdade, o mais interessante disso, como assim na política também é na televisão. Muitas vezes o que a gente vê na tela é o que foi o trabalho, tudo pensado, o roteiro, a melhor edição, primeiro capítulo, então todo mundo capricha, é o capítulo que se gasta mais, a primeira semana é a semana que se gasta mais, né, para atrair o telespectador. Então o que você vê no vídeo, assim como na política, é o que tá bonitinho, arrumado e tal, mas o bacana é a competição que tem nos bastidores. Ontem foi uma noite tensa na Record, na Globo e no SBT, porque cada minuto era muito precioso. E aí os estrategistas, foi uma noite onde os estrategistas decidiam a parada do Jornal Nacional, o momento em que entraria a melhor matéria do Jornal Nacional, o momento em que o capítulo entraria. Por quê? Porque o capítulo tinha que concorrer com o Jornal Nacional, o capítulo de Os 10 Mandamentos, e pegar um trechinho de Velho Chico, até para entender se vai ter força, se não vai ter força, como vai acontecer. Já no primeiro capítulo, a Record acrescentou 8 pontos à sua média. Aqui em São Paulo, dado preliminar, 18,2. A Globo perdeu pelo menos 4 pontos em sua média. Caiu para 27 pontos de média. E o SBT ficou com 10,7. Perdeu mais ou menos 1,5 ponto em relação à semana passada. No Rio de Janeiro, Os 10 Mandamentos, 20,2. Belo Horizonte, 17,7. Bahia, 18,9. Recife, 18,5. Porto Alegre, 13,3. Distrito Federal, 16,8. E Curitiba, 15,9. A novela foi melhor lá no Distrito Federal, 32,9. A novela e o Jornal Nacional. Porque Distrito Federal há um interesse maior da cobertura política. Na Globo, o que é que eles achavam? Bom, não vamos sofrer tanto com os 10 mandamentos, porque o momento político, o telejornal é fundamental. Mas caiu, uma boa parte da plateia foi para lá. A Record conseguiu pegar 2, 3 pontos da Globo, 2, 3 pontos do SBT, acrescentou aí 8 pontos na sua média. No confronto com o Velho Chico, durante alguns minutos. Em São Paulo, Record 18,4, Velho Chico 27,4. No Rio de Janeiro, 20,9 para a Record, 28,9 para Velho Chico. O Jornal Nacional caiu da semana passada de 32 pontos, deve fechar com 28 no consolidado. 4 pontos recuou. Velho Chico deve fechar com mais ou menos 29, 30 pontos. Mais ou menos o que marcava na semana passada, apesar da segunda-feira ser sempre a noite mais quente para a novela. Mas nisso, assim como na política, o bastidor foi muito mais intenso. Porque sabe aquele negócio de você esperar o break? E a Globo nunca faz isso, né? A Globo sempre foi muito soberana na sua programação, mas adotou a estratégia do SBT e da Record. Ficava de olho lá no comercial do outro para soltar o seu melhor momento. E as matérias do Jornal Nacional também feitas ali na medida que podiam ser cortadas caso a audiência caísse. Falado, José. Agora vamos a London.
falar com o nosso correspondente Ulisses Neto. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Edgar. Bom dia pra todo mundo que acompanha o Morning Show. Assunto bom hoje, hein? O negócio é o seguinte, Ulisses. Tem um cargo aí pra você apoiar aqui a bancada do Morning. A gente oferece pra você um ministério. Você aceita ou não aceita? Vamos barganhar isso aí. Depende desse ministério aí, que se for relações exteriores, de repente pode ser vantajoso, né? Você só tem o ministério, não tem que se fazer nada. Melhor coisa. Vamos falar do jeito que eu gosto, e principalmente se eu puder continuar morando em Londres, porque aí eu vou ter acesso a essas coisas bacanas que ocorrem por aqui. Relações exteriores, né? Cairia bem, né? Ô Ulisses, vamos falar de cultura pop. Rolling Stones vão abrir aí na cidade onde você mora, a exposição sobre todo o tempo de carreiras, mais de 4 décadas da banda aí, né? O que vai ter nessa... O que você pode adiantar pra gente que vai rolar nessa exposição, Ulisses? Então, Edgar, abriu ontem na Galeria Satie, que é uma das galerias refinadíssimas aqui de Londres, e participação dos 4 estavam lá, dos Rolling Stones, todos participaram da festa de abertura, e o pessoal aqui da Inglaterra está comparando muito essa exposição com aquela do Bowie, que foi aí pro Brasil e fez sucesso no mundo inteiro, né? Uhum. Então, a exposição do Bowie, que foi super aclamada ao redor do mundo, ela colocou o parâmetro alto pro resto dos ícones da música britânica. E aí os Rolling Stones estão explicando o seguinte, né? Olha, a nossa carreira não é como a carreira do Bowie, né? O Bowie tem várias histórias, o Bowie passou por momentos diferentes, né? E os Rolling Stones estão aí há quase mais de 50 anos, se não me engano, né? Fazendo a mesma coisa, só cada vez maior e cada vez mais legal. É verdade, isso que é legal, né? Dos Stones, eles fazem a mesma coisa desde só que sempre. com 100 anos agora. Não, o pessoal, você vê o Charles e fala, ele vai cair, segura que ele vai cair. Mas estão bem, e aí eles participaram dessa abertura da exposição, mostraram alguns memorabilia, né? Assim, a exposição normalmente, né, ela passa pelas fases da carreira, mostrando fotos, disco, alguns itens de turnê. Eles recriaram uma espécie de bastidor, né, de backstage de um show dos Rolling Stones lá na Galeria Satie. Então, para quem gosta da banda, é claro, é algo bastante icônico, né? Tem o chapéu, por exemplo, que o Keith Richards usou na turnê Voodoo Lounge, que também foi aí pro Brasil, né? Então, tem vários itens interessantes da carreira da banda, mas, de novo, não tem aquela narrativa, por exemplo, que muita gente foi aí em São Paulo na exposição do David Bowie, não tem aquela narrativa como era a do Bowie, mas tem vários itens, várias peças que contam a história da banda, Edgar. Legal, bacana. E, bom, fica até quando, você falou? Até setembro, né? ela continua em exposição aí. Deve rodar, né? Tomara que rode, né? Isso, é na Galeria Satie até o dia 4 de setembro, caríssima, como tudo que envolve os Rolling Stones, porque normalmente as exposições na Galeria Satie são de graça, essa não é. Custa 19 libras para entrar de segunda a quinta e depois 21 libras nos finais de semana, né? De sexta até domingo, ou seja, dá mais de R$100 essa entrada. Dizem que vale a pena, mas é bem caro para os padrões ingleses, viu? Depois você conta pra gente, depois que você conferir a exposição, tá? Eu vou contar pra vocês, pode deixar. E dizem que a grande atração é a lojinha no final da exposição, que tem toda a sorte de quinquilharia ligada aos Rolling Stones, até hobby de banho, pijama, tudo que você quiser imaginar ligado aos Rolling Stones tem na lojinha no final da exposição. E tem a expectativa, Edgar, pro lançamento de um novo álbum dos Stones ainda pra esse ano, né? Ali na abertura dessa exposição, o Ron Wood falou que muito provavelmente, sim, até o final desse ano eles vão ter esse álbum novo. E aí perguntaram sobre repertório. Ele falou que além de canções originais que eles têm gravado, o que eles têm feito muito são covers de clássicos do blues, como Howlin' Wolf e Little Walter. Agora, se isso vai entrar ou não para esse álbum novo, ele não revelou, mas disse que estão juntos e praticando muito cover de blues. E tem a identidade desde o início da formatação do som da banda, esse tipo de repertório, né? Ele falou exatamente isso, que eles tocam o blues e sentem isso como muito autêntico, como muito parte dos Rolling Stones. Né? E também tem o exercício do cara, quando chega a determinado ponto da carreira, veja aí o que o Bob Dylan fez, fazendo incursões por clássicos dos standards americanos. Então os caras querem alguma motivação pra seguir na estrada. Só uma coisinha, né? Um dia eu conto, o Keith Richards só usa 5 cordas na guitarra. Ele tira a sexta. O misão ele tira. Um dia a gente fala disso. Ulisses, obrigado, um abraço, hein?
Valeu, Edgar. Um abraço pra você. Eu acho que a parte mais interessante da exposição são os objetos do apartamento que o Keith Richards dividiu com o Mick Jagger e disse que era um apartamento de um dormitório. Imagino que esses dois não fizeram lá dentro. Só. Um abraço, boa semana, Ulisses. Até mais. Tchau. Até mais. Aí, Ulisses conversando com a gente aqui no Morning Show, nosso correspondente em Londres, trazendo a informação sobre a exposição dos Rolling Stones. Ô, Ellen, você tá quietinha, vem conversar comigo um pouco, pô. Eu estava aqui ouvindo para poder depois contar pros ouvintes o que estava dizendo no que a gente vai falar agora. Eu quero que você me fale com a gente sobre essa polêmica aí, gerada a partir da publicação de um novo vídeo do Porta dos Fundos, né? E que deu uma repercussão até negativa pro grupo, né? Com vários inscritos se retirando do canal. Como é que foi isso? O vídeo se chama Delação, tá? E aí ele mostra um policial federal, que é o Gregório do Vivier, e esse policial seria contra o governo Dilma. Aí ele tá fazendo um interrogatório com o Porchat. E cada vez que o Porchat, que seria um político ali envolvido em corrupção, diz alguma coisa que envolva políticos do PSDB, o policial tá nem aí. Eu tenho aqui a sonora, enquanto vai você vai falando pra gente, ó. O PSDB que aceitou a propina. Foram mais de 25 milhões de reais desviados da Vale e 35 milhões desviados da Petrobras. Vai falando aí, tô te ouvindo, deputado. Bom... Aqui a gente tem também o vereador Toledo e o deputado Carmínio, eles que comandavam todo o esquema com as empreiteiras. Qual partido? Os dois são do PSDB. Ô Ellen, o que teria motivado essa debandada? O que aconteceu é que eles que tinham cerca de 11 milhões de inscritos, um pouco mais de 11 milhões de inscritos no canal, começaram a perder aí inscrições no canal deles por boicote, porque as pessoas entenderam que isso seria um vídeo, na verdade, contrário ao PSDB, de apoio ao governo Dilma, fizeram um boicote Foi nem de contrário ao PSDB, né? Isso daí desmoralizou a polícia. O Antônio Tabet, e aí falam que há uma desmoralização da Polícia Federal, efetivamente questionam a idoneidade da Lava Jato. Aí o Antônio Tabet, que é um dos criadores do Porta dos Fundos, agora usou a página dele no Facebook para se posicionar em relação a esse boicote, dizendo que lamenta tudo que está acontecendo nesse episódio, que ele, por exemplo, #Team Moro, que é super a favor da Lava Jato, que dentro do Porta dos Fundos tem gente favorável e contrária ao governo, né, que há posições diferentes e que ele acredita que todo mundo tem o direito de se expressar, inclusive aqueles de quem ele discorda tem o direito de se expressar, né? Então ele tá criticando todo esse boicote ao Porta dos Fundos em função desse vídeo. Ô, Tonho, ali aí, eu queria ver tua opinião sobre esse episódio aí. Você que é um cara a favor, que sempre brada pelo politicamente incorreto. O que você achou disso aí? Tudo bem, é humor, não é humor? Olha, eu teria dado porrada no PT e no PSDB. Ele só falou PSDB, tomou partido. Quem sabe ele não vai lançar um... Mas eles já fizeram vídeo, a reunião de emergência da Dilma, 1 e 2, que foi de agora também, o cara fala, o cara ataca a delação premiada e usa só PSDB e não quer tomar porrada. É que o do Vivier, ele é pró-governo, por que ele não falou do PP, que é o partido que mais roubou no Petrolão, acima do PT e de outros caras também do PSDB que são citados? Bastava esse cidadão entrar na Wikipédia, o que seja, da Lava Jato. Qual cidadão? O Porchat ou o Porchat? Você tá exaltadinho hoje, hein? Eu tô copiando o seu tom de voz. De nervo. Me falaram assim, eu copiei o tom de voz da Graça Foster. Aí hoje eu tô te copiando. Crise de nervos, hein, Tonholi? Então, me falaram pra copiar o seu tom de voz. Tá igual a Janaína. Não tá parecendo a Ellen? Então, não, a minha é mais grave que a sua. Então eu tô... Meu Deus, onde vocês vão parar, hein? Olha só, é humor, tá ali Olha, você tá sendo misógina comigo, viu, Ellen? Não pode. Olha, acabei de ser... Eu vou na delegacia da mulher prestar um BO contra a Ellen por misoginia. O que fica de concreto dessa informação, dessa notícia, dessa polêmica do Porta dos Fundos é que debandou um PMDB do secto de seguidores do Porta dos Fundos. Citasse todo mundo. Foi embora, Citasse todo mundo. Agora 10h33, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Ufa! Dá uma respirada aí. Respirei. Vai lá.
Tô vendo todo mundo aqui interagindo no nosso Twitter com a hashtag Grana no Morning. Grana no Morning. Olha aqui, falando em interação, 9317009 é o nosso telefone, o nosso WhatsApp para você interagir com a gente sobre na enquete do dia. Tem sempre uma perguntinha, né, Paulinha? Qual é a de hoje? Qual é a de hoje? Essa história da galera que deu tchau pro Porta dos Fundos, não é? O que te faria sair pela porta dos fundos? Eu posso falar o que faria sair? Diga. Vamos citar aquela grampo do Lula lá, de mulher de G duro, né? Que ele falou? Ele falou. A misandria. Misandria é o contrário de misoginia. Sabia? Não sabia. Misandria é Eu sabia a porque versão pelo sexo ouvinte masculino. nosso acabou de publicar esse comentário. Diz que a Ellen foi misândrica. Falaram isso? Já foi misândrica? Foi. Eu fui vítima de misandrinismo ao Coitado. vivo. Porque eu tenho, como diz o Nelson Rodrigues, eu tenho voz de criança morta que baixa em terreiro de quimbanda. Saravá. Sabará! Meu pai. Bom, Vamos lá. a pergunta é essa. O que te faria sair pela porta do fundo? Conta aí pra gente. 931171009. Depois, no final do programa, tem o sorteio de uma camiseta e a caneca do Morning Show entre os participantes, tá bom? Vamos em frente, gente. O assunto não para de pipocar aqui na nossa programação. Tá todo mundo acompanhando aí os desdobramentos da crise política, né, pela qual passa o Brasil. A cada nova notícia nessa área, uma mudança de humor no mercado financeiro. Quando o impeachment ganha força, o dólar cai, as bolsas sobem. Para nos ajudar a entender o momento econômico que vive o Brasil e as perspectivas futuras, a gente convidou o economista-chefe da Infinity Asset, o Jason Vieira. Também participa dessa conversa com a gente a comentarista de economia da Jovem Pan, Denise Campos de Toledo. Bom dia, Jason. Bom dia, Denise. Bom dia. Será que a gente vai sair mais deprê dessa conversa, né? Falar em economia hoje em dia tá complicado, né? Talvez a minha primeira pergunta aqui, antes de colocar vocês na roda aqui para a bancada do Morning Show, é o seguinte. Me digam aí, esse tal mercado financeiro que eu me referi aqui, né? Que oscila de humor a cada nova notícia que vem aí a respeito da crise política pela qual o Brasil passa. Não é, em grande medida, o mesmo mercado financeiro que antes de instaurado esse caos econômico devido à crise política, enfim, estava lá a rechear as contas dos partidos através das doações de campanha? Nesse jogo aí, né, como é que fica essa história? Essa minha ponderação faz algum sentido ou não? Em partes sim, em partes não. Me explique por quê. Vamos dizer por quê. Se você observar entre os grandes financiadores de campanhas, eu acho que existem sim os bancos, mas os bancos eu acho que, pelo menos na aparência, até agora você vê poucos grandes bancos, na verdade você vê 1 ou 2 bancos só envolvidos em problemas de lava-jato, e a maioria sim faz suas doações de campanha, mas de maneira legal. Eu sei que parte de bancos tentam fazer de maneira qualitária, simplesmente para... E as empresas que têm ações na Bolsa de Valores? Nós temos a Petrobras, que é o caso mais emblemático de todos, né? E nosso grande problema agora na Petrobras é exatamente todo o envolvimento. Petrobras foi uma empresa que já valeu quase R$50 por ação e hoje em dia está muito ruim. O cenário agora piorou muito para essas empresas. Diversas empresas também envolvidas, mas a questão não é nem o envolvimento das empresas listadas no mercado financeiro ou coisa parecida. Na verdade, é a cultura brasileira que está envolvida nesse cenário todo. É uma coisa que, infelizmente, está arraigada no nosso cenário local. E está difícil de tirar isso. Eu acho que a discussão anterior, que era até em relação à questão do vídeo do Porta dos Fundos, eu acho que a minha crítica em relação ao vídeo do Porta dos Fundos é que o viés foi demais contra... Para mim, PSDB, PT, para mim... Não me importa o tipo do problema, o que me importa é a descarga que tem que ser dada nisso. Mas, ao mesmo tempo, houve um ataque direto a um partido e, na verdade, eu acho que o grande ataque ele foi a Polícia Federal. E eu acho que o grande trabalho que tem sido feito agora em todo esse processo é da Procuradoria, é da Justiça Brasileira e é da Polícia Federal. Então, quando você ataca essas entidades, é um sinal de desespero. Na minha opinião, pelo menos isso.
Agora, Edgar, em relação a essa questão das doações, eu acho que o mercado, na verdade, nunca gostou da Dilma, né? Eles aceitaram, por exemplo, o governo do ex-presidente Lula, porque ele teve uma fase que ele jogou a favor da continuidade da política econômica que veio antes, botou Henrique Meirelles, que era do mercado, ele Era teve do uma PSDB. gestão mais responsável, né? Os bancos ganharam muito com eles. Não, mas isso daí é meio folclore, viu, Zé, nessa coisa de ganhar, porque tem que ter juro alto no Brasil, porque não tem outro jeito, é uma estrutura que a gente tem, né, Jason? não tem infraestrutura Não é no porque está Brasil. querendo dar dinheiro para banco, é porque tem uma estrutura que você baixa o juro, a inflação dispara. Exato. Então tem muita coisa errada. Agora eles doaram dinheiro para fazer média, é meio que equilibrado, até pro último colocado, vai liquidar, Não, pois aí é. eles doam dinheiro. Pois é. Mas aí quando começou a desandar a economia, lembra que no ano passado que eu vim aqui só dava notícia ruim, vocês brincavam comigo? porta-voz do Deu no Apocalipse, que Denise deu, eu Campos tava Toledo. antecipando o que ia acontecer, né, Jason? A gente falou muito sobre isso ao longo de todo o ano, então já se imaginava que estava desenhando essa crise. Não se imaginava que a crise política e criminal chegaria a esse ponto, né? Agora, a crise econômica estava sendo plantada já com muito esforço há muito tempo. Denise, às vezes a gente conversa há muitos anos, eu e a Denise, e às vezes a gente eu falo há muitos anos, olha, não quero ser o profeta do caos, mas a situação está indo para tal caminho. Sim. Ô, Jason, tem uma pergunta pra você. Você tem uma banda chamada Vicious Dice, traduzindo Isso. dados viciados. Não, na verdade não é? são dados malignos. Ah, tá. Então, a questão é a seguinte. Quais são os dados malignos que você vê na economia brasileira há anos e que não mudam? Eu, por exemplo, como diria o Lula, eu, por sua vez, não vou me furtar de colocar no ar que o Porta dos Fundos recebeu 7,5 milhões de reais da Lei Rouanet. Você acha a Lei Rouanet algo... É um dado maligno? Eu acho que, de novo, a gente volta para a cultura brasileira. Parte do governo brasileiro tenta tutelar demais. O Estado brasileiro é excessivamente tutelador, mas como um instrumento de controle. Então, eu acho que o excesso de Estado que nós temos no Brasil... eu tô tocando aí no fundo. Nós estamos ouvindo aqui, ó. Eu já saquei no gatilho aqui, olha, a banda The Vicious Dice, da qual faz parte o Jason, como vocalista aqui, sem camisa, tocando, né, ostentando o seu físico no 12 quilos mais gordo. numa jam session, provavelmente uma jam session no final de semana com os amigos. Olha aí, ó. Mas vamos lá, voltando à E lembrando resposta. mas eu acho que o grande problema na economia brasileira é que nós temos esse Estado excessivo, vamos dizer, em todas as áreas do Brasil, mas ao mesmo tempo você tem também os problemas fundamentais que deveriam ser resolvidos no Brasil nunca foram resolvidos. É uma questão de infraestrutura, questão de impostos, a gente cobra imposto demais e transfere muito pouco. Você tem um problema enorme de burocracia. Então, em relação aos nossos pares internacionais, para resumir, a gente é uma porcaria. A gente não tem competitividade. E a gente, desde 1950, a gente acha que vai ser uma grande potência industrial. E nós não somos uma grande potência industrial. Nós somos uma grande potência agrícola. O Brasil precisa perder a vergonha de falar isso. Só que enquanto nós temos esse governo tutelando demais, que às vezes a indústria reclama muito do governo, mas ao mesmo tempo a indústria se beneficia pra caramba do governo. Os IPIs da vida, reduções, vantagens, desoneração, demais, né? Tudo isso, o governo se beneficia pra caramba disso tudo. Então, assim, parte do empresário, não estou dizendo que é todo, mas parte do empresariado brasileiro também é viciado em governo. Então, quando a gente desviciar de governo, ter uma economia que eu digo mais liberal, a gente consegue andar mais Mas à isso frente. tá numa estrutura que você colocou aqui, é uma questão estrutural mesmo, porque você vê o mesmo tipo de... Ok, que a contrapartida, o jogo político, faz parte do jogo político, né? Você cria ali grupos, maiorias para aprovar determinadas coisas que fazem parte da ideologia desse ou daquele partido. Quando isso vai para a questão da grana, né, que nós estamos falando da parte econômica, tá comprovado que existe uma relação, no mínimo, nociva aí, que quem sai perdendo, no final das contas, é o cidadão comum. Mas eu queria até citar um exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção, não vou falar em nomes, mas aquela última reunião do Conselhão, que foi relançada, não quero já encrenca nesse ponto, não. Mas assim, tinha empresário que esbravejava contra o governo antes. Teve a reunião do Conselhão, aí veio uma certa liberação de dinheiro aí para a área de bens de capital, ficou todo mundo quietinho. O dinheiro nem foi liberado direito, porque dependia da aprovação do Congresso, mas mudou o discurso. O governo tentou obter apoio. Claro que você tem várias entidades agora pró-impeachment, isso tem crescido muito, porque não se vê outra alternativa para a economia entrar nos eixos, mas você ainda vê que funciona um pouco o cala-boca, né? Que não é só em relação aos políticos que o governo está tentando comprar agora para garantir votação, mas também na área empresarial.
Sim, é um negócio muito complicado, é aquela coisa do pires na mão, Aham. então você dá um troquinho lá e a pessoa fica quieta, fica a É o favor, país da fica achando que esmola, tá tudo né? bem. O Brasil, no final, ou em grandes volumes, ou em pequenos volumes, é o país da esmola. Então, tanto que, assim, só voltando pro campo da política aqui, que estava se referindo no início do programa aqui, as barganhas do governo para se sustentar ainda com o que lhe resta de poder, né, no governo do país, todos esses partidos aqui, tô vendo a matéria aqui, PP, PR, PSD, eles estão esperando até para a configuração desse anúncio aí, né, do impeachment, né, para decidir depois se vão aderir mesmo ou não. É indecente isso, né? Por uma É questão, indecente. vai sair na foto da posse, mas depois a presidente é empichada, como é que fica? Isso garante a eles, essa posição em cima do muro, na verdade, garante um poder de barganha maior no governo futuro, não é? Se tiver governo, Se né? tiver governo, né? Eu digo... É indecente, né? Nós tivemos ontem o relatório Fox do Banco Central, que é a indicação média das projeções dos economistas. E já estavam apontando lá para frente uma perspectiva de corte de juros no Brasil. Aí um repórter me perguntou ontem, mas vai cortar juros? Eu falei, meu amigo, a gente não sabe nem se a equipe econômica tem emprego. Como é que a gente vai falar de cortar juros? Eu acho que é um cenário ainda que é muito difícil a gente prever qualquer coisa. Jason, Denise, vamos fazer uma pausa aqui nesse bate-papo. Daqui a pouco a gente segue falando sobre a economia, a conjuntura atual do Brasil nesse momento de crise política e economia se arrastando. 10 horas e 48 minutos, horário de Brasília. Você tá aqui, ó, no Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Estamos conversando aqui no Morning Show com o economista Jason Vieira e a Denise Campos de Toledo aqui sobre a economia do país. E olha, você pode acompanhar tudo isso, além de acompanhar pelas ondas do rádio na maneira mais tradicional, também temos as maneiras moderninhas digitais, né, Paulinha? Nossa, são muitas no seu smartphone, no aplicativo da rádio, na internet, em jpfm.com.br. Estamos no YouTube, olha aí. Morning Show. E agora direto jp.com.br/morning. No YouTube tem o chat, inclusive, que a galera vai comentando o programa, a gente vai acompanhando por aqui. Boa, ó, você que tá assistindo a gente aqui pelo YouTube, avisa os amigos, dá uma ligada, fala, ó, estão transmitindo lá em streaming. Vamos seguir no bate-papo com o Jason e a Denise. Bom, a Denise já falou que o mercado nunca foi muito favorável, né, enfim, Presidente Dilma, principalmente. A esse governo, tudo, que a tendência é sempre ir contrária a esse governo, né? Eu queria saber se essa negociação de cargos, essa questão de colocar os cargos à disposição para conseguir barganhar ali e ter poder, pode ainda transformar essa situação numa coisa pior ainda, quer dizer, dá para piorar o que já tá bem ruim. Lembra uma coisa que eu sempre dizia, Denise, que no fundo do poço tem uma pá? Eu acho que o Stuber... Tem uma mola, né? Não, no Stuber eu acho que ele foi mais profético do Verde Investimento. Ele falou que no fundo do poço tem um alçapão. Então eu fico lembrando aqui do Sr. Burns apertando o botãozinho, né? Quando os funcionários vão falar com ele. Mas sim, pode piorar bastante, porque a gente imaginar agora que a situação política já está ruim, e se o impeachment não acontecer, vai ser um dos governos com menor apoio de Congresso na história do Brasil. E apoio popular também, apoio né, popular. Jason? Eu acho que ela entrou numa situação que não tem volta em termos de popularidade, de apoio, de capacidade de articulação. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, caos. que são experts. E acho que o ouvinte adoraria saber por que tem esse fator, toda vez que tem alguma complicação, ou sempre que tem uma complicação contra o Lula e contra a Dilma, isto é, sempre, cai o dólar e a bolsa esquenta. Porque quer ver a Dilma fora. Eu vou explicar de uma maneira muito simples para as pessoas tentarem entender. O mercado financeiro não se interessa por política, ele se interessa por política econômica. E a política econômica atual é péssima. Por isso que o mercado financeiro, enquanto estava o Lula até 2008, foi bem aceito. Porque até aquele momento a política econômica era boa. Havia um processo de crescimento. O Brasil chegou no grau de investimento, Exatamente. Inclusive. A partir de 2009, quando nós tivemos as primeiras políticas graves a serem adotadas pelo governo, que foi quando teve a crise nos Estados Unidos, o mercado já olhou com a marolinha, que nunca chega aqui. O pessoal já olhou, peraí, não é marolinha, peraí, as medidas que estão sendo adotadas vão... Uma coisa que a gente conversava lá atrás, eu falava, isso vai custar caro lá na frente. Estimular demais o consumo, você forçar a mão nisso. Você baixar juros na caneta, você dar excesso de incentivo para o consumo com a maior taxa de juro real do mundo. Então isso tudo foi manobra eleitoreira, isso? Na verdade, não sei se foi eleitoreiro ou não, mas eu não sei se eles sabiam usar outra Jason, coisa. Me parece que eles o seguinte, bons, o Lula... Para comandar a política, política econômica,
erraram. É isso. Erraram e muito. A política econômica mas tem um componente ideológico também. Essa Denise, coisa de estimular programa social para você garantir apoio, expandir gasto, deu nesse desequilíbrio fiscal eu lembro que o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, quando ele aumentou o preço do gás para não repassar isso para custos da Petrobras, ele foi super criticado. E esse governo não aumentou custos, ele foi segurando até que virou a pedalada. Agora tem uma pergunta para fazer para vocês, assim, eu não entendo nada de economia, mas a meu ver, o que acontece? O Lula começou com 3 tripés. Para empresário e empreiteiro, grana do BNDES. Para classe média, carro financiado a longo prazo em linha branca e imóvel. E para classe baixa, o Bolsa Família. Os 3 tripés se esgotaram. E o último esgotado é o do empreiteiro, porque veio o petrolão. A gente vê isso pelas taxas de desemprego. E a gente pode imaginar o seguinte: há uma taxa de desemprego que ainda vai aumentar bastante, que as pessoas ainda não se sensibilizaram. Nós precisamos lembrar que no Rio de Janeiro está tendo todo um processo em torno de uma Olimpíada. Então existe empregos sendo criados, diretos e indiretos, até a conclusão das obras, e depois alguns empregos diretos durante a Olimpíada. Isso estaria camuflando, então, ainda. E depois? E depois. Mas já está em quase 10%, já deve estar na faixa de 10%. Denise, você tem os números das empresas? Parece que foram mais de 4.400 Essa foi a última fechadas. estatística da indústria. Agora você tem dados muito piores do comércio, do fechamento de lojas. O número foi muito maior ao longo do ano passado. Metade das lojas de shopping estão fechando. Então você vê que tem uma situação ainda que está crescendo e depois retroceder disso, mesmo que venha um novo governo, não vai ser fácil. Porque você vai ter um desequilíbrio brutal e aí o novo governo vai ter que tomar medidas também impopulares. Vai ter que mexer em gastos, vai ter que fazer reforma de previdência, vai ter que possivelmente até aumentar impostos, né, Jason? Não tem como, não fecha as contas. Não é? E a economia vai continuar num ritmo fraco de atividade e essa coisa do desemprego vai prosseguir, porque as empresas perderam o movimento, né? E aí reduzem. Olha, quando você vê a notícia de que até para Emerson Fittipaldi tá difícil o negócio, bicho, você fica imaginando pro cidadão comum. Não, a Petrobras, ela tá com o programa de desemprego, de demissão agora voluntária, que pode chegar a 12 mil pessoas, fora tudo que já foi cortado. Todas as obras que foram desativadas. Eu acho que um ponto importante que a gente precisa colocar aqui é que às vezes, quando partidarizam isso, eu até citei aqui no intervalo, eu sou, até pela minha questão de economista, eu sou anarquista. Eu fui anarquista, fui punk quando eu era adolescente. Depois eu estudei, eu entendo. Obviamente, existe um romantismo no anarquismo. Ele tem no currículo samurai, viu, gente? O título de samurai. Depois vamos querer saber isso. Na verdade, isso ele é um Jedi, né? Eu descobri isso aí. É um Jedi. Né? Mas eu acho que a questão toda, o bom economista é aquele que não se influencia por política. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas às vezes reclamam, falam assim, vocês alimentam a crise com o que vocês falam. Gente, os dados são fornecidos pelo governo federal. Todos os dados econômicos são fornecidos pelo governo federal. Então, não somos nós, economistas, que estamos alimentando As estatísticas do IBGE, nada. os números do desemprego, de queda de produção industrial, queda de vendas, queda de movimento de serviço, é tudo dado oficial. Exatamente. Né? É a partir disso que se faz a projeção do mercado financeiro. Fala, Paulinha. E a gente, hein? Como é que fica? O que a gente faz? Guarda dinheiro embaixo Qual do colchão? dinheiro, Paulinha? O que tiver R$1. Chora, Paula, chora. Não, tem juro alto, né? Tem juro alto, dá pra aproveitar. Posso falar para vocês? É o outro lado. O outro lado da situação é que quem tem dinheiro tá conseguindo quem tem fazer dinheiro, mais dinheiro. Assim, quem tem situação. dinheiro consegue, porque os juros estão muito altos e existem grandes opções de investimento sem risco no Brasil hoje em dia. Por exemplo. O que não tem risco? A poupança que não tem risco, mas também não paga nada. Mas você tem títulos do governo, você tem fundos de investimento de renda fixa ou de multimercados que estão todos pagando muito bem. E assim, mas eu posso, assim, com o meu salário que eu pago toda a minha conta, sobra um pouquinho no final do ano. Posso falar? Desde um fundo de investimento até vamos dizer, o Tesouro Direto, você pode investir até começar com R$100. Olha só, deixa eu fazer uma pausa na conversa. Poupança. A gente já retoma aqui com o Jason Vieira, o economista, e a Denise Campos de Toledo falando com a gente dessa situação econômica no Brasil. Daqui a pouco a gente segue no papo, agora 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Bom, eu vou sair daqui do estúdio, pegar um avião, porque isso aí tá bom demais, hein, Paulinha? Tá maravilhoso. É uma oferta que acabou de chegar aqui. Passagem aérea São Paulo, Nova York e de volta a partir de R$ 895. Ou 9 vezes de R$ 99. É isso, hein? Você em Nova York a partir de 9 vezes de R$ 99. Corra, a oferta é por tempo limitado. Acesse agora togotravel.com.br ou ligue 0 prestadora 11
3124-0210. Tchau, gente. Um beijo pra vocês. Essas notícias da economia estão muito sérias. E eu vou ser garçonete em Nova York por 9 vezes. E eu nem preciso voltar, entendeu? São Paulo, Nova York e de volta. Mas eu posso ficar lá de vez por 9 vezes de R$99. Eu vou pra Costa Oeste ali fazer uns charters de veleiro e a gente se encontra no meio do caminho. Né? Vamos tá? fazer assim, combinado. Tá bom, fechado. Fala, Tonholi. Tem uma perguntinha pra Denise e pro Jason, que é o seguinte. Adoro a sinergia do PT. O Haddad fazendo ciclovia em São Paulo e a Dilma dando pedalada em Brasília. Bom, a questão é a seguinte. Eu queria explicar para o ouvinte o que é pedalada fiscal e, tecnicamente, como isso justifica um impeachment, que não é golpe, é previsto pela Constituição, artigo 5º. Nós temos um complicador em relação ao pedido de impeachment agora, porque ele está citando as pedaladas fiscais de 2015 que ainda não foram julgadas pelo TCU. Esse é um ponto que eu acho... E o TCU adiou o julgamento Exato. até que haja definição do impeachment. Então, uma coisa amarra a outra. Paramos no dilema de Tostines. Mas se a gente for pensar na pedalada fiscal, vamos tentar explicar de uma maneira mais simples. O governo, na verdade, ele chega para os bancos públicos e diz, olha, tenho que pagar X coisas. Normalmente programas sociais, coisas assim. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Tal. Paga aí, depois eu acerto com você. Aí... Passou um mês, passou um tempinho. A hora que sai o resultado fiscal do governo, dá-se a impressão que o governo não gastou aquilo tudo e está com superávit. E para a gente só entender também a questão, todo mundo fala superávit fiscal, questão fiscal. Eu vou explicar para as pessoas entenderem definitivamente o que é questão fiscal. Você tem o seu salário, você tem o seu cheque especial e você tem a sua conta corrente. Quando você está em déficit fiscal, significa que você já gastou seu salário, você já está começando a usar o cheque especial. E o cheque especial custa caro. Então é mais ou menos isso que o governo está fazendo. O governo está recorrendo ao cheque especial faz tempo. E a dívida vai explodindo. E a dívida vai explodindo. E é mais ou menos o que acontece com cartão de crédito, com cheque especial. A coisa vai acumulando, vai virando num volume que, Deus queira, nunca chega no ponto do impagável. Porque aí esquece. Nós já perdemos graus de investimentos. Se a gente entrar em default, se a gente entrar em moratória, deixar de pagar as dívidas, aí vai degringolar de vez o negócio. Mas as pedaladas são basicamente isso. O governo deixava de pagar por um período essas coisas, isso configurava um crédito, porque na verdade os bancos, independente se é para o governo ou não, se é do governo ou não, quando ele disponibiliza recursos financeiros que não estão previstos, é uma operação de crédito. Eu queria ouvir do contraria Jason, a lei de responsabilidade fiscal. Daí o processo de impeachment, porque esse tipo de operação não é permitido e o governo nega, mas no ano passado ele pagou as pedaladas. Então, Exato. Como é que ele pagou uma coisa que não existiu? Mas o que eu acho que tem que ter o entendimento é que, assim, a alegação da situação é a seguinte, isso existe já desde muito tempo na política. Mas nunca nessa proporção e pelo tempo. Isso, eu queria entender a diferença de gravidade entre o que já aconteceu em outros governos e o que está acontecendo nesse governo, dentro da conjuntura atual. Fernando Henrique, Lula, foi uma coisa que aconteceu um mês, no mês seguinte arrumou. Outro mês, arrumou. 3 meses, arrumou, mas isso nunca afetou o resultado fiscal. Foram coisas que aconteceram nos governos anteriores, aconteceu no governo Itamar, mas era uma manobra que... Para ganhar um tempo. Para ganhar um tempo. Não é um problema, mas assim... pelo período e pela quantidade que foram feitas, não classificariam como um grande problema fiscal, não gerariam um problema fiscal. Porque aí é um ajuste de contas, o governo depois tem que justificar de alguma maneira, como os governos fizeram anteriormente. Então, nos números fiscais, esses todos eram citados. Mas isso depois virou prática. Esse que é o problema, virou prática constante. E eles usaram isso no limite no ano de eleições. Exato. Então aí você ampliava muito os programas sociais, o governo foi gastando e escondia isso das contas públicas. Dava a impressão que não estava. Então era para criar aquele mundo cor-de-rosa, né? Da época das eleições. E alegando, inclusive, para os eleitores do partido, de que aquilo era em função de manter os programas sociais. Exato. E que depois os valores, ontem na comissão mesmo, teve um deputado da oposição que falou isso. Ele colocou em números isso. E que esse valor dedicado aos programas sociais não chegava a uma porcentagem mínima ali do montante do dinheiro. Para as pessoas entenderem o seguinte, é difícil a gente criticar a questão do Bolsa Família. Eu não sou um crítico do Bolsa Família, porque eu sou crítico da manutenção disso como uma esmola. Essa questão, mas ele é 5% do orçamento, gente. Não, ele não é nada monstruoso. Nem ele seria o causador só desse problema todo. Mas, ao mesmo tempo,
você tem a recorrência disso que foi o grande problema. Isso gerou uma dívida do governo. Criou uma ilusão. Exato. E agora também nós temos... teve empréstimos não autorizados pelo Congresso que o governo não poderia fazer. Exatamente. Ele precisaria ter autorização. Em segurar os custos de energia, do petróleo, da fora gasolina. que assim, crime, né? boa parte do estelionato eleitoral, isso eu estou dizendo, para quem votou no partido, sofreu um estelionato eleitoral, porque tudo que eles disseram que o PSDB ia fazer, eles fizeram depois. Tanto que os juros subiram logo depois da eleição. E veio tarifaço. Assim, acabou a eleição, os juros subiram. Isso foi incrível. Até comentei brincando aqui que se a gente sempre teve a memória curta na política, eles estavam nos ajudando muito a gente a não esquecer. E aumento da gasolina e a tarifação de energia. Será que na próxima vão lembrar? Porque tudo isso passa daquela. Em 2018, dependendo do cenário, vai ter muita esmola aí, né? Brasileiro tem memória curta. Economista e jornalista não, né? Fala, Ellen. Jason, tem muita pergunta de ouvinte aqui no Twitter, tá? Então vamos tentar dar uma atenção aqui pro povo. Eles querem que vocês comentem aqui o cenário pós-impeachment, se rolar o impeachment, porque tem duas questões. Primeiro, uma questão é o impeachment mais provável, que é o que está hoje lá na Câmara, e aí cairia a Dilma, mas fica o Temer como presidente. Há um outro processo, que é no TSE, que cairia a chapa. Que cenário a economia vê depois do impeachment? A grande expectativa econômica é que, na verdade, vamos resumir, ninguém está acreditando em político nenhum. O resumo é esse. É o menos ruim. É o menos ruim no cenário. E o menos ruim tem-se a expectativa de uma boa equipe econômica. Então tem-se a expectativa de algo parecido com o pós-Collor. Uma entrada de notáveis na área econômica, na área empresarial, alguma coisa nesse sentido, para tentar acelerar esse processo todo. Essa é, pelo menos, a expectativa. Obviamente, se isso se frustrar, a situação fica toda ruim. Se acontecer o impeachment, e se obviamente, você vai ter o PT depois na oposição, que também vai ser outro problema, que as pessoas estão esquecendo isso. Eles vão pegar pesado, os movimentos sociais vão tentar se mexer contra isso. Tudo aquilo que foi cortado de bolsa, eles vão tentar culpar o governo novo, quando na verdade já foi cortado. Mas o resumo da ópera dessa situação toda é que um pós-impeachment não vai ser fácil, mas dá-se a sensação de que uma nova equipe econômica possa trazer um alívio e possa melhorar as perspectivas. Então as pessoas começam a deixar de fechar negócios, que às vezes as pessoas estão fechando negócio no azul. Vocês não vão acreditar. Eu conheço gente que fechou negócio no azul porque olhou para frente e não viu o horizonte. Falou, eu prefiro ficar com dinheiro do que esse negócio me arriscar. pode ficar mal. Olha, e tem uma outra coisa do não impeachment, que eu acho que pesa muito pro mercado. O mercado desde ontem está de mau humor também, porque está vendo que a coisa não está tendo grandes novidades aí no sentido do impeachment, essa negociata toda feita pelo governo. É que do jeito que está, não dá para ficar. O governo é muito incompetente na gestão da economia, produziu essa crise que a gente está vivendo, e o pior, ela está fazendo muita concessão à base de apoio. Então é concessão de recursos, zero, né? É redução de juros. Então imagina a presidente Dilma continuando e sendo pressionada por esse grupo, e com o ex-presidente Lula também endossando agora esse tipo de política. Não é aquela política que ele implementou quando assumiu o poder, mas agora é aquele para agradar a base de apoio. Então a gente teria uma guinada à esquerda que pode fazer a economia passar por uma deterioração ainda mais forte. Então esse é um dado preocupante. Nesse ponto que a gente chegou, a manutenção da atual situação seria muito mais nociva do que já foi no passado. Exato. Legal. Olha, vamos dar... Tô dando dor de cabeça, pessoal. Medo. Nossa, respira. Muito medo. Já tava. Ó, vamos tentar dar uma risada aqui, ver se a gente consegue um pouco de riso aqui no programa com os ouvintes que estão respondendo a nossa enquete, Paulinha. 9317009. O que te faria sair pela porta dos fundos? O que será que os ouvintes estão respondendo pra gente? Bom dia a todos. Meu nome é Wagner, aqui de São Paulo. O que me faria sair pela porta dos fundos seria avistar o japonês da Federal na porta da frente. Um abraço. Olá pessoal do Morning, aqui quem fala é o Henrique, falo de Taubaté. O que me faria sair pela porta dos fundos é o marido chegando pela porta da frente, com certeza. Um beijo, tchau, tchau, galera. Bom dia pessoal do Morning, eu sou José de Cuiabá, Mato Grosso, e o que me faria sair pelas portas dos fundos seria a manifestação acalorada de alguns brasileiros nas mídias sociais diante da situação política. É uma situação considerável, mas lastimável, né, de bipolarização que está acontecendo, e muitos se revoltam até perder a cabeça. Bom dia para vocês. Bom dia. Daqui a pouco a gente ouve mais. 11h16, horário de Brasília.
Jovem Pan Morning Show. Queridos jovens do Brasil. Jovens maravilhosos que não estão pensando em crise, estão apenas se formando e querem participar da maior festa estudantil do Brasil, a Fun Week Floripa, hein? Uma semana cheia de shows nas principais baladas de Florianópolis, a P2, a Milk. E claro que com muitos shows, Capital Inicial, Ludmilla, Skank, MC Guimê, Jota Quest, Nath Roots. Bom, quem estiver a fim de ir é só reservar o seu pacote em 0 Presadora 11 3469 0460, 3469 0460 ou em funweek.com.br. Corra, não perca, os pacotes são limitados. Fun Week Floripa, a maior festa estudantil do Brasil, para todos os jovens maravilhosos que ouvem o nosso programa, não é, Edgar? Sim, senhorita. Vamos aos ouvintes, aliás, falando neles? Vamos. Tem mais sonoras pra gente conferir aqui. A pergunta foi: o que te faria sair pela porta dos fundos? Bom dia, pessoal do Morning Show. Meu nome é Gilson, falo aqui de Amparo, interior de São Paulo. Ó, o que me faz sair pela porta dos fundos é minha mãe trancar a porta da sala e esquecer onde guarda a chave. Aí eu sou obrigado a sair pela porta dos fundos, como sempre, na maioria das vezes isso acontece. Valeu, pessoal, um abraço aí. Muito bom. Esse foi na mãe, foi Eu focado. de Brasília, então o que me faz sair pela porta do fundo sempre é você sair para fazer uma social com os amigos, tomando uma cerveja e eles começaram a falar de política. Gente, eu levanto e vou embora. Essa sou eu. Política de religião já basta no dia a dia. Sou eu essa, igualzinho. Olá, turma do Morning Show, bom dia, meu nome é Wesley, falo daqui de Uberaba, Minas Gerais. Eu acho que o que me faria sair pelas portas do fundo seria aquele cara que você deve e fica te cobrando e você tenta fugir. Eu acho que foge mesmo. No momento seria a única pessoa que fazia eu sair pelas portas do fundo. Muita gente saindo da porta do fundo. Sairia correndo. Valeu, um abraço a todos. Não Deus não nega, Se tiver dinheiro. Pô, Não vai poder pagar, não faz. É o pão duro Zé Armando falando. Ele acha que todo mundo é controladinho que nem Denise, ele. eu empresto pra você. Aí eu emprestei 10 Tem reais. meta, tem Aí eu meta. tô esperando meus 10 reais. Preciso dos meus 10 reais, eu vou me Se prejudicar a por causa de pessoa você. perde o emprego, faz o quê? Essa Ué, situação que nós come, temos paga o negócio, hoje. dá um jeito. É exatamente a situação que tem muita gente passando no Brasil. É o hoje em dia. desemprego. E não é só isso, tá tendo muito reajuste salarial abaixo da inflação. Exato. A inflação passou de 10%, ela corroeu demais a Cria renda. uma religião, inventa um Deus e não precisa recolher, né? Tá. Posto, né? Vamos fazer pode uma ser no sábado. igrejinha ali. Vive Teocracia, de luz. gente. Vamos Teocracia, viver de luz. tem muitos que acreditam. Então, mas é uma situação muito complicada, né? Porque, de repente, a pessoa está endividada, perde o emprego, ou então a inflação vai corroer na renda, e aí você não consegue pagar mais. Essa é uma situação, tem até ouvintes perguntando em relação a isso. Eu acho que tem que renegociar na medida do possível. Exato. Mas tem que priorizar aquilo que é prioridade mesmo. Aliás, aconteceu uma coisa muito estranha que eu acompanhei, que eu achei muito engraçado. Eu estava num restaurante no domingo e, de repente, um casal do lado fazendo as contas e bater papel e não sei o quê. Gente, eu consegui ver uma hora que eles levantaram assim, o que eles estavam fazendo orçamento familiar. Nossa. Cortando a natação das crianças, sabe? Eles Resolver, falando. Denise. Eles, não, Peraí, é assim. agora ficou a, você imagina- ficou a e tá todo curiosidade. mundo fazendo Denise, isso, né? Fofoqueira, Denise. Isso agora- é fofoca. Agora Eu não ficou disse onde eu estava, nem quem. Olhar a mesa do lado. Não, Agora ela ficou levantou o papel com letras Não, nítidas, isso é ser cortar jornalista, a natação, gente cortar faz isso. cartão, e eles começaram a ligar. Dava pra você perceber que eles estavam cancelando o cartão de crédito. Ah, mas todo economista fica de ouvido na economia Certamente, real. Vou falar pra certamente. vocês. Partindo de Denise, podemos acreditar que era um restaurante muito sofisticado. Porque ela sabe mexer com as finanças. Era um bom restaurante. Fala, Zé Armando. Olha só, antes do Zé Armando, tem mais ouvinte aqui perguntando. O Jason, você falou numa equipe econômica melhor. Os ouvintes Zé querem saber o Armando seguinte- mudou de voz, meu. Mudou. É mais grossa que a sua voz dela, hein, Zé É Armando? mais grave que a sua também. É mais grave. Desde Ah, manhã, a Ellen atropela todo mundo. Nossa, Eu atropelo, porque eu quero aparecer, eu sou Ele histérica. só quer saber fazer Faço pergunta isso e fala mesmo, que é ouvinte no Twitter. Isso Vai lá. mesmo. Não, ela quer saber o seguinte: se existe essa equipe mais preparada, né? Existem- Porque todo mundo tá falando e ela Existem bom, quem são essas pessoas, né? A gente tem que saber o seguinte: o Brasil é por conta até da inflação que nós tivemos no passado, de todas as crises econômicas, nós temos grandes economistas, nós temos grandes cabeças no Brasil, de todas as vertentes. Então não falta gente boa aqui, que está em universidades lá fora,
Não é só o Henrique Meirelles. Não é só o Henrique Meirelles. Mas por que vocês não fazem lá, os economistas? Mas por que não chega um economista lá e arruma a coisa? Porque ela não aceita. Ele tem que Porque ser não chamado, aceita. não é? Foi Existe bombardeado, ali. o Joaquim Levy foi bombardeado pela Exato. base do governo, ele não conseguiu fazer absolutamente Foi o nada. que o Lula falou, botei um poste no Planalto. Sabe, Né? não É o consegue. poste, é o poste Não ungido. tem liderança política, porque você tem que ter um respaldo político para você conseguir trabalhar. É a mesma coisa que você tiver numa empresa que te engessa e não deixa você exercer o seu melhor. Não adianta você ser A competente. Dilma tá bolada, a Dilma tá bolada. Isto provou que a Não Dilma tá adianta você bolada. ser competente. O Levi sustentou o ano passado, porque o Levi, na verdade, foi um excelente nome no governo, que era zero político e não conseguiu fazer nada. E poderia ter dado resultado. Poderia ter dado resultado se seguisse o plano que ele traçou. Agora Mas... tem uma coisa, tem grandes nomes, mas essa semana até eu estava vendo uma matéria do The Guardian falando do Thomas Piketty, e eu não vou lembrar o outro economista, que eles estavam com um desafio de tentar recolocar a União Europeia em curso e tudo mais. E o grande desafio era o seguinte, eram dois grandes acadêmicos que agora estavam tendo que ajudar o mundo real. Esse não é um problema nosso também, gente? Esse é um problema. A teoria e a prática é diferente. Exato. E ainda o Piketty, eu tenho um pouco minhas restrições. Eu já li o livro dele. Então, eu tenho um pouco minhas restrições como economista. Não sou um economista teórico, eu sou um macroeconomista prático, vamos dizer assim. Então, todo o meu trabalho ele é visto e operado no dia a dia, nos resultados da minha empresa. Então, se eu fizer besteira, eu perco dinheiro junto com a empresa e a empresa tira o meu dinheiro. Então, eu tenho que tentar fazer o melhor possível. Mas a gente, sim, como economistas, a gente tem todo o aparato teórico para tentar entender isso. E eu acho complicadíssimo você colocar um Piketty na situação atual da Europa, que é uma pessoa extremamente teórica, para tentar resolver um problema que ultrapassa a barreira macroeconômica. Ela tem a questão migração social. E no Brasil isso o tem exemplo um problema, do Henrique Meirelles, eu acho que vale muito, porque era um momento em que o mercado estava todo desconfiado do Lula. Exato. Né, que o Lula poderia voltar àquela posição ideológica do partido, e aí ele colocou um cara de mercado, que já foi presidente mundial de um banco estrangeiro, ele já tinha sido presidente da FEBRABAN, Federação dos Bancos, então ele sabia bater de frente com o mercado e quebrar a resistência do mercado financeiro. Ele tomou as medidas que quebraram aquela resistência toda, porque o dólar tinha disparado, você tinha uma pressão e o mercado consegue estragar muita coisa. Porque se o dólar dispara, você tem uma desorganização de comércio exterior, você tem pressão inflacionária, você tem muita coisa que dá errado, o mercado começa a cobrar juros mais altos, que não é só a taxa básica. Hoje o governo está tendo que pagar muito mais caro para captar dinheiro por causa de desconfiança. Lá fora, principalmente. Então você pega um cara que sabe lidar com o mercado, ele quebra a resistência. Ele mostra, olha, é isso que vocês queriam, então é isso que vocês vão ter, em uma dose ainda maior. Então você domina aquela situação. Já teve vários casos no passado de gente que conseguia mesmo. Você tem que botar cara competente em cada área e com experiência, não é teoria. Teoria, hoje, é um risco muito grande no Brasil. Por isso que no caso de eleição, se você tiver algum candidato, e aí o povo aposta de novo no super-herói, você pode quebrar a cara exatamente por causa disso, porque aí pode aparecer qualquer nome com uma proposição fantástica e aí dá errado. Então, talvez a solução melhor seja Michel Temer, com todas as ressalvas, porque ele pode ter uma capacidade de negociação política um pouco maior e botar os nomes certos lá. Agora, no caso de eleições, além de você perder mais tempo, você pode colocar algum aventureiro lá. Isso se não progredir também o pedido de impeachment contra ele, né? Como tem é que tá esse risco aí também no né? TSE. Porque também olha a nossa situação, né? Porque aí pega a chapa toda que teria recebido dinheiro ilegal na campanha. E abaixo deles ali, imediatamente, né, nos postos sucessivos, o Eduardo Cunha, que beleza, né? Mas pra mim é tão difícil falar disso tudo que pra mim tinha que ir Todo mundo, exato, bota num saquinho. E ser proibidos de se candidatarem de novo. Isso seria um mundo maravilhoso. Bota num saquinho. Autogestão já, né, Jason? Autogestão. Chega. Desculpa, se você acredita em político, vou te dizer, merece um nariz vermelho. A pergunta é, digamos que limpem tudo. Colocar quem? E quem vai aceitar, porque é uma grande bomba, não é? Esse é o que é o risco. Porque você tem candidatos desde a esquerda até a extrema direita que podem ganhar força com um discurso aí que pega com essa nova lei da doação partidária. É o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Exato. Mas quanto aos crimes, quanto aos casos de corrupção, comprovando isso, a justiça condenando, que sirva de exemplo para outros que assumirem os cargos, exatamente. não a minha esperança. nas mesmas atitudes, nos mesmos... Exatamente a minha esperança. Olha, então eu acho que a gente, tudo isso, tomara que um dia a gente possa olhar para trás e falar, serviu para alguma coisa. Sobrevivemos para sermos mais justos, uma nação mais igualitária, né, mais justa. Espero estar viva justa. para isso só. Olha, se os meus netos
puderem vivenciar esse melhor, olha, eu já estaria feliz. A coisa legal é que a gente só precisa lembrar que nós estamos atualmente fazendo parte do que aquilo lá na frente vai estar escrito nos livros de história. Então, imagina que difícil pra entender. Agora, aí que eu vou dizer, criançada que está nascendo agora, Presta se vocês atenção. ouvirem esse registro, desculpa, paciência, problema é de vocês, nem a gente entende. Como dói fazer parte da história, fala a verdade. Dói bagarai. Cansa. Olha aqui, eu quero agradecer a presença aqui no estúdio do economista Jason Vieira, conversando com a gente de uma maneira bem didática. Acho que deu pra gente entender aí, ter a posição em vários pontos abordados aqui no programa. E a Denise, que nos propiciou tudo isso, também a nossa rainha da economia aqui. A nossa diva da economia. Nossa Katniss da economia. Premiada. A premiada Denise Campos de Toledo. Obrigado a vocês dois, tá? Agradeço. Obrigada, bom dia. Vamos ficando por aqui, gente. Mas tem aqui o prêmio pros participantes. Vou sortear agora. Mexe aí no saquinho, Paulo. Vai. Tô mexendo. Agora eu vou passar Ninguém pra tá você. vendo. Pega. O ganhador é o Henrique. Ele é de Taubaté. Participou aqui da nossa enquete de hoje, né? O que te faria sair pela porta dos fundos? E ele, bem-humorado, respondeu: um marido chegando pela porta da frente. Então, leva o nosso kit com a camiseta e a caneca do Morning Show. Por hoje é só. Tchau, Paulinha. Tchau. Falou, você, Armando. Tchau, até lá no meu blog. Tchau, Alembral. Tchau. Falou, Tonioli. Tchau. Puta vozeirão, hein, meu? Eu sei. Tchau. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.